António Arnaldo Leite Costa. Tenho 77 anos. Nasci em Alfândega da Fé, fui batizado em Alfândega da Fé e criado em Alfândega da Fé. Pronto, desde pequenino, foi sempre na brincadeira, pois claro, quando uma pessoa ainda é pequena, é brincadeira. Chegou a idade de ir para a escola, fui para a escola, tinha 7 anos. Saí da escola, tinha 11 anos, com a 4ª classe. Aos 12 anos comecei a trabalhar para este patrão, para aquele patrão. Andei a guardei vacas. Depois das vacas tinha 13, 14 anos, comecei a trabalhar no campo, a labrar com uma junta de machos. Depois cheguei a trabalhar, andei sempre a labrar até à idade de 19 anos, fui para a tropa. Vim da tropa, comecei a trabalhei ainda há algum tempo com uma junta de machos. Depois deixei os machos, fui para ajudante motorista de caminhões. Andei uns anos nos caminhões, saí, fui para uma carreira de transportes coletivos. Andei lá 6 anos de cobrador na empresa alfandeguense. Ao cabo de 6 anos, para melhorar a situação, trabalhava ali, emigrei para a Alemanha. Trabalhei 23 anos na Alemanha, sempre no duro. Na Alemanha tinha um trabalho, em armazéns de materiais, trabalhava em armazéns de material, numa fábrica de calçado, e aí estive 23 anos, com 6 numa firma de construção de serviço, de obras. Das obras fui para a tal fábrica. Aí andei 23 anos a trabalhar num armazém, a despachar material para a fábrica, a recolher material que a gente pedia. Ao cabo de 23 anos que aí trabalhei, apanhei a reforma. Da reforma vim para Portugal novamente e aqui tenho estado até esta idade, me encontro com 77 anos, a trabalhar para mim, um prédio já que eu tenho, cultivar qualquer coisa para a gente comer, para não comprar tudo. Cultivava-se isto, cultiva-se umas batatas, cultiva-se umas couves, e aquilo que a gente podia cultivar evitava de comprar. À maneira que o tempo que a vida está, tem que se fazer por alguma coisa, porque a reforma não chega para tudo. Quando era revisor, na carreira, qual era o percurso que fazia? O percurso de cobrador era daqui, da Alfândega. O meu percurso normal era daqui da Alfândega, Prego, Macedo de Cavaleiros, Vila Flor. O regresso, a mesma volta. Aí eram 3 dias por semana. E quando não tínhamos a carreira, esta carreira que eu fazia, no lugar de outros que talvez iam de férias, fazia daqui da Alfândega a Moncorvo. E de Moncorvo a Alfândega. Essa era todos os dias, só que a outra daqui a Macedo, Vila Flor, era 3 dias por semana. Que era segundas, quintas e sábados. Quando trabalhou com os machos, trabalhavam de sol a sol? Era de sol a sol. Saía de casa às 8 e até que se punha o sol que regressava à casa. O que é que comia, lembra-se? Comer, um bocado de pão, um bocado de peixe que a gente levava, um bocado de toucinho, um bocado de linguiça, que a gente nessa altura matava o porquito, que era para a gente levar de merenda. Um bocadinho às vezes de bacalhau, nem sempre, que ainda apanhei quando era novo, tinha eu apenas 12 anos, houve aqui uma pequena revolta, por causa da falta do pão, de mercearias, que não havia nada, e o povo aqui começou-se a revoltar
a casa de ricos que o tinham não mudava. Eu nessa altura até estava em casa, estava a trabalhar, que era quando andava a guardar as vacas em casa do Sr. António Fonseca. Estava lá eu, eram 9 horas da noite, estava eu, estava o meu pai, quando o povo aqui da Alfândega se juntou e foi lá a essa casa, os portões estavam fechados, bateram à porta, aos portões, que queriam comer, queriam pão, queriam isto, queriam aquilo. E ele não tinha muita farinha armazenada em arcas e o meu pai então sempre pediu que desse alguma coisa, que eles não saíam ali do portão e então ele começou a distribuir farinha aos pobres para fazerem pão para comer. E algum que havia era coxanhas. Havia aí uma padaria, eles coziam, mas só com chanhas é que ele fornecia o pão. Então íamos lá, conforme as pessoas de casa, a família que tinha, é que era um pão ou eram 2 pães, as mercearias eram igual, era 1 quilo de arroz para cada família, era um bocado de bacalhau, 1 quilo de açúcar, um bocado de massa, e assim a gente ia vivendo. Mas, além de haver pouco, ainda havia mais fartura, como quem disse. Vivia-se mais ou menos melhor até do que hoje, porque havia trabalho. E hoje os trabalhos estão a falhar cada vez mais e isto, de ano para ano, cada vez está pior. Só os trabalhos, uns eram perto, os outros eram longe. Às vezes chegávamos a ir à azeitona, à Amêndoa, para esse rico, por lá de lado da Ribeira, da Quinta, para as ladeiras do Sandinho, que era para o Sr. Mário Almeida. Íamos lá para as Quintas, tinha oliveiras do lado da Ribeira, íamos para lá, saíamos de manhã às 8 e entrávamos às vezes às 8 e às 7 da noite na azeitona, na Amêndoa a mesma coisa. Lembra-se quanto ganhava? Quando? Quanto ganhava? Ganhar. Eu ontem ganhava 16 euros, 16 escudos naquela altura, mas quando ganhava, até que ganhei os 16 escudos, ganhava 8 escudos todo dia a trabalhar na frente do macho ou a acabar vinha. Era o meu ordenado por dia. Naquela altura, cavavam-se vinhas, semeava-se o cereal, o trigo, o santeio, depois chegava-se, malhavas, recolhias, havia os fenos, que a gente, essas casas dos ricos tinham muitos lameiros, então chegavam nos fenos, tínhamos que os recolher, e aí fazer as malhadas, a recolher a palha, a recolher o grão. Havia sempre muito o que fazer, pois não há. E se houvesse, também não havia quem trabalhasse neles. Como naquela altura. Naquela altura tudo trabalhava no campo. Nessa altura ainda nem havia malhadeiras. Não. Tudo trabalhava no campo e havia muito o que fazer no campo, quem quisesse trabalhar. Havia muito o que fazer. Está bem que os ordenados, aquilo que a gente trabalhava, eram pequenos. Mas pronto, tínhamos que nos assujeitar àquilo que vinha. Não havia outra solução. E aquele que nos acareava a dar alguma gira a ganhar, bem agradecíamos. Que hoje, se uma pessoa precisar de uma pessoa ou 2 para trabalhar, seja no campo ou seja até em serviços de obras ou coisa, não encontra ninguém, porque naquela altura éramos obrigados a agarrarmos àquilo que nos aparecia, porque não havia estes subsídios. Não havia nada. Se não ganhássemos, não comíamos. Tínhamos que tratar de trabalhar para comer. Pois não. Hoje chama-se um homem para ir por uma pessoa ageira. Quanto é que me paga? Eu pago tanto por dia. 40 euros ou 30, conforme. Anda agora às geiras. Não, eu ganho mais pela social do que ir a trabalhar. Então deixo-me estar, não vou trabalhar. Chega-me bem o que ganho, que a social me paga. Pois, claro, mas naquela altura não havia social. E pedíamos, por favor, que nos dessem uma geira. Para ganharmos, para comermos. Obrigado. Sr. Rui, e a sua vida? Olha, eu chamo-me Rui José, sou natural de Angola, vim de lá com uma média de 6 anos de idade, frequentei aqui as aulas primárias, desde a primeira classe até à 4ª classe, foi o meu professor Miranda, portanto,
portanto éramos uma média de 50 e tal alunos para um professor, que hoje é um professor para 2 ou 3 alunos, muito mais alterado que nesse tempo. E no tempo da escola nós tínhamos aulas e nos intervalos fazíamos aqueles, portanto, os recreios, que nesses recreios arranjávamos uma bola feita de uma meia, em que essa bola de meia é que fazíamos o futebol e jogávamos assim. Tínhamos também outras coisas, tínhamos uns peões, que nos entretínhamos a jogar o peão, e era a malha, ou o pino, que também se jogava muito nessa altura. Portanto, nós praticamente na juventude só nos preocupávamos era com isso, porque não havia aqui nada que nos pudesse entreter, nem coisa. Portanto, os nossos entretenimentos eram tudo à base ou do futebol, ou dessas malhas, desses jogos, inclusivamente até levávamos ao ponto de nos aventurarmos de vidas que sujeitos até morrer, porque metíamos-nos dentro de um pneu, em cima, por exemplo, lá embaixo, à saída da vila, havia uma rampa e a gente metia-se dentro do pneu e o outro empurrava o pneu e o pneu ia a rodar para ali abaixo, connosco lá metido dentro, até que batia na outra parede para cairmos. Portanto, havia esses experimentos que eram assim um bocado perigosos, mas que nos aventurámos com isso. Depois havia também aqueles carritos de 3 rodas, feitos das rodas das charruas, em que a gente montava e corríamos assim para ali fora. Portanto, era esse o entretenimento que a gente tinha enquanto andei na escola. Depois, a partir do momento em que começa a altura da responsabilidade, que é trabalhar. Portanto, eu, à volta de 12 anos, fui para uma casa comercial, de onde estive lá a trabalhar até aos 20 anos. Praticamente quase todo o tempo, desde os 12 anos até aos 18, trabalhava gratuitamente sem pagar um tostão. E que naquela altura que eu lá estava, eu por acaso não paguei. Mas havia muitos colegas meus que para ir a trabalhar para qualquer pessoa, para aprender uma arte, tinha que pagar primeiro. E depois de pagar é que ele começava a aprender, e depois de muito tempo de estar a trabalhar para esse senhor de borla e ter pago, até que eles começam a dar uns 2 ou 5 ou 10 ou 20 escudos por mês para começarmos a trabalhar e a dizer que estamos a ganhar dinheiro. Portanto, eu nessa casa onde eu trabalhei portanto até 17 anos sem ganhar um tostão. E o que é que fazia lá? Portanto, era um comércio de fazendas e mercearias. E, portanto, trabalhava lá desde manhã até à noite. Saía do estabelecimento com medo que a gente às vezes fosse gastar dinheiro, que a gente roubasse às vezes da loja. Obrigavam-me, por exemplo, na casa onde eu trabalhei, obrigavam-me a sair dali às 7 horas da noite, quando saía do comércio, ia para casa a limpar os galinheiros, preparar os quintais, e só saía de lá à volta da meia-noite, que era, eles punham-me lá na cozinha a ver televisão e obrigavam-me a ocupar ali o tempo todo para eu não poder ter tempo de ir para os cafés nem para nada. Portanto, aqui nós praticamente não havia muito convívio, no centro das tabernas e os cafés, não é? O café já veio muito mais tarde do meu nascimento, não é? Portanto, andamos sempre assim nessa situação. Depois, fui para a tropa, regressei novamente à minha terra, como militar, estive lá a cobrir o tempo militar, regressei novamente para Portugal e depois voltei novamente para Angola, onde trabalhei numa companhia, que foi a Companhia dos Diamantes de Angola. Trabalhei lá 8 anos até que se deu o 25 de Abril. No montante em que se deu o 25 de Abril, regressei novamente à alfândega. Vivemos aqui com um bocado de dificuldades na altura, porque nós não tínhamos trazido dinheiro nenhum, estávamos com muitas dificuldades. Eu tenho 3 filhos, nessa altura tinha 3 filhos, agora já tenho 4, tinha 3 filhos e eu tinha que os sustentar e o dinheiro não existia, porque o único dinheiro que tinha era 90 contos que a companhia me deu da indemnização para vir para cá. E depois, com muitas dificuldades, era muito conhecido aqui, tentei juntar com um primo meu que também veio de Moçambique e formamos aí uma casa para tratar de refeições, portanto um restaurante, abrimos o primeiro restaurante e dali começamos a trabalhar no restaurante até que me reformei. Portanto, Como é que se chamava o restaurante? Chamava São Sebastião. E depois, mais tarde, depois mais tarde dividimos, o meu primo ficou lá e eu abri outra encostada ao banco com o nome das Esporas Douradas. Fui buscar o nome dos símbolos das Esporas Douradas, que é esta lenda da alfândega. Né? Pronto, e daí fizemos isso e continuei sempre a trabalhar. Agora é que é certo uma coisa, no meu tempo, quando era novo, havia muitos divertimentos que às vezes a gente via. Por exemplo, nós tínhamos, uma saudação grande, era na altura da Páscoa, em que, nesse tempo, eu tenho muitas recordações e muitas saudades, que foi que quando chegava a altura da Páscoa não existiam sinos a tocar.
havia um género de duas tábuas que se chamavam matráculas, e essas matráculas batiam até darmos volta à vila para dizer que se ia celebrar qualquer coisa. Por acaso, nessa altura, até houve um morto, faleceu cá uma pessoa, e que tinha que se dar aos sinais. E como não se podia dar sinais por causa de ser da Páscoa, foi precisamente com as matráculas que se deu volta à vila para se indicar que havia uma pessoa que estava falecida na terra. Portanto, essas coisas foram muito bonitas e eu gostei muito delas quando fui novo. E passamos, embora tivesse passado um bocado de miséria, não é bem miséria, porque felizmente o meu pai foi um dos colonos mais antigos cá da alfândega, que esteve 40 anos em África sem vir cá. E quando chegou cá fomos recebidos pelo Sr. Dr. Oliveira Salazar, que foi considerado o homem mais antigo de Angola e que conseguiu estar lá 40 anos sem vir cá. Pronto, depois aqui vivemos com o meu pai, ele faleceu com 80 e tal anos, nós praticamente, eu fiquei com 20 e poucos anos, tinha um irmão meu que era muito mais novo do que eu, mais 4 anos menos, ficámos isolados sozinhos, vivíamos com uma criada, que depois mais tarde tínhamos o apoio da minha irmã, e até que depois voltamos para a África, como o meu irmão faleceu lá na tropa, e eu cá fiquei por aqui. Portanto, há assim uma certa... O que é que fazia um rapaz com 17 anos, no seu tempo, 17, 18 anos, como é que se divertia? O nosso divertimento é o caso que eu digo, era a bola, era essas coisas, porque nós não tínhamos aqui nada que nos pudesse divertir, né? Nem cinema. Tínhamos de vez em quando, já muito mais tarde, surgia um senhor da beira que vinha aqui fazer cinema, e nós, como não tínhamos dinheiro, tentávamos furar por baixo de uma passagem que havia nos bombeiros, para nos infiltrarmos por lá, para entrarmos lá para dentro, para não pagarmos, porque não tínhamos dinheiro. Outra vez levávamos porrada, punham-nos na rua, por causa temos entrado sem ter pago, mas de qualquer maneira pendurávamos sempre nessas coisas. Portanto, nós fazíamos assim uma vida de coisa, portanto, era baseada boa, praticamente éramos uns infelizes, porque os nossos pais, praticamente, o meu não, porque infelizmente era muito mais velho do que eu, não é? Portanto, quando eu tinha volta de 7 ou 8 anos, ele já tinha volta de 60 ou 70, volta de 70 e tal anos, portanto já era uma pessoa de muita idade. Mas um pessoal da minha idade, quando chegava a volta dos 10, 12 anos, já estavam agarrados aos bois, a irem com os pés para a lavoura e para esses lados assim. O único treinamento que tínhamos era de facto o domingo. O domingo é que pronto, juntávamos no fundo do jardim e lá nos entretínhamos a brincar, a fazer isto, a fazer aquilo, depois até às vezes fazíamos assim umas coboiadas, por exemplo, tínhamos alturas de fazermos numa caneca, enchermos de vinho, ovos, cerveja, açúcar, fazíamos aquela mistura toda e depois comprávamos as latas de sardinhas, que juntávamos um tostão cada um que tinha, pegávamos nesse dinheirinho, comprávamos as latas de sardinhas e até comíamos as latas de sardinhas e bebíamos aquele vinho. Pronto, dávamos um sono e ficávamos a dormir até às tantas. Portanto, são esses estranhos que a gente praticamente tinha. Uma altura qualquer também, numa idade, tínhamos um primo meu que tinha umas primas que eram freiras, umas tias que eram freiras, pediram para que lhe dessem coisa, como é que chamam, o chá de cidreira. A cidreira, era um bocado mais. Para arranjar chá de cidreira, mas naquele tempo era proibido tirar o chá no jardim. E então nós lembramos uma noite de irmos roubar o chá de cidreira. E então nós estávamos então sentados lá dentro do jardim a apanhar a tirar as folhas do cedreiro, ou como se diz? Do chá de cidreira. Ele a tirar o chá e eu embaixo com o rádio dava-lhe sinal para quando viesse alguém, punha-me assim o rádio mais alto para ele se calar. E então, numa altura qualquer, que ele estava acabado de apanhar, eu liguei o rádio alto. Quem é que estava aqui? Era o Presidente da Câmara. E o Presidente da Câmara chegou para mim e disse: o que é que tu estás aqui a fazer? Estou aqui a ouvir música, não tenho de me distrair, estou aqui sozinho. Faz bem, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E ele depois saiu e foi-se embora para casa. Quando eu vi embora para casa, pus uma coisa mais e disse para o outro: opá, pode ser, que já podes continuar, porque o doutor já passou. E nesse entretempo ele pôs o pé num galho, partiu o galho e ele caiu ao chão. Caiu ao chão e foi ao chão. Já estamos a apanhar o que é a cidreira. A cidreira é uma coisa que lá do jardim, um chá. Das árvores. Sim. A tília. A tília, pronto. Eu sei que A cidreira. era uma coisa. A cidreira não são árvores. Então é a tília, é isso. É a tília. Pois é da tília, é isso. Agora é como estás a fazer. Mas eu andava ali a apanhar o chá. E então ele partiu, caiu ao chão. E nesse entretempo nós tentamos esconder aquilo que tínhamos partido. Então pegámos, pus-o às costas e ele, um bocado de terra, tapou o sítio de onde partiu o galho.
e fomos meter umas fossas que existiam ali pelo fundo do jardim. E depois, nesse entretempo, ele deu vontade de ir ao quarto de banho e foi, e eu disse, olha, eu também quero ir. E nesse entretempo que eu vou ao quarto de banho, digo para ele, olha, está aqui um poço. Diz, olha, então tem cuidado, não tem fio lá dentro. E eu, ao fim e ao cabo, quando me lanço para baixo para ir para o quarto de banho, enfiei-me dentro do poço, porque o brilho que estava lá era de um bocado de papelão que estava do outro lado lá. Portanto, eu enfiei-me dentro do poço, fiquei com as calças todas sujas até aqui. Ali no fundo da vila havia lá duas fontes e fui para lá lavar então as pernas. Mas esqueceu-se depois daquilo que se via. Arranquei, fui para casa, de manhã levantei-me e fui para ir trabalhar para esse tal café, para esse tal supermercado lá. Nesse ano, como é hoje, antes eram lojas. Fui para lá e no meio do caminho encontrei a criada. E diz-me assim, para onde é que tu vais com esse estilo? Isto, quando vou trabalhar, então não sabe como vou para a loja. Então já viste como é que vais? Só tão custa, tu não vou despido. Então mas olha para ti. Afinal tinha as calças dos joelhos para baixo limpas e das calças para cima tudo sujo. Fui ir a casa outra vez a fazer mudança. Então são essas pequenas anomalias que a gente fazia nesse tempo. E fora desses há muitos mais, mas isso também. Lembra-se o que é que comia? Olha, eu felizmente, pronto, porque nunca nos faltava nada de comer, mas o nosso prato definitivo de nossa casa era o chicharro. O chicharro, as sardinhas, era a alimentação mais barata que havia. Mas naquela altura é mais o chicharro e a sardinha. Também era o peixe mais... Era mais assim. Que vinha mais para aqui. Comer carne, e só comia de mês a mês, ou um domingo. A carne comias pouco naquela altura. A sardinha e o chicharro vinham na carreira. Na carreira até Moncorvo. Saíam de manhã do Porto e chegavam aqui às 6 horas da tarde. Aqui a Alfândega. E quem é que vendia? Era um peixeiro, as peixeiras já morreram. Já não são vivas, outras foram embora daqui.